O assistencialismo feito pelo Estado é uma praga, não apenas por seus efeitos deletérios numa sociedade, dos quais eu pretendo falar neste vídeo, mas também pelo fato de que ele tende a se alastrar, ocupando cada espaço disponível e causando ainda mais transtornos e prejuízos. É claro, todos nós sabemos que existe muita gente pobre aqui no Brasil, pessoas realmente necessitadas de ajuda e cuja sobrevivência está seriamente comprometida. Mas como sempre acontece, a solução para esse problema não está no Estado. Este consegue apenas agravar ainda mais essa mazela social. A propósito, você já me segue aqui no canal? Se ainda não me segue e se gosta do conteúdo que eu produzo aqui na plataforma, clique aí embaixo em se inscrever e aproveite e deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, porque isso ajuda o meu canal a crescer e a ser recomendado para mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Aproveite e me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, Twitter e Instagram, porque eu sempre posto coisas diferentes por lá também. E se você quiser me ajudar financeiramente, uma vez que este canal ainda não é monetizado, você pode me apoiar através do Padrim, com valores a partir de R$1 por mês. O link está na descrição deste vídeo. Certamente você sabe bem do que eu estou falando quando me refiro ao assistencialismo, não é mesmo? De qualquer forma, vou dar aqui alguns exemplos para ilustrar melhor esse tema. Assistencialismo é todo o conjunto de medidas políticas que supostamente visam trazer algum conforto à parcela mais pobre da população, que naturalmente possui toda sorte de carências. Dessa forma, o Estado, usando sua chamada função distributiva, utiliza o dinheiro arrecadado com impostos para auxiliar essa população mais pobre por meio dos tais programas assistencialistas. Exemplos disso não faltam, tanto na esfera federal quanto nas esferas estaduais e municipais. Bolsa Família, auxílio emergencial, Vale Gás, Vale Feira, casas populares, cestas básicas, entrega de fraldas descartáveis, enfim, toda sorte de programas que partem da criatividade demagógica de nossos políticos e que constituem basicamente um ralo de dinheiro que desperdiça importantes recursos em nome de um suposto bem público, mas que, ao contrário das pretensas intenções, apenas agrava os problemas existentes. E é justamente sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Em primeiro lugar, vamos tratar do assistencialismo estatal sob o aspecto libertário, porque este é o mais simples e evidente de todos. Tudo que o Estado faz é antiético, porque ele se baseia na cobrança de impostos. Ou seja, ele toma dinheiro à força das pessoas, de indivíduos pacíficos, para financiar seus próprios gastos. Tudo o que é feito a partir daí é ilegítimo, porque a fonte do dinheiro fere a ética libertária. Portanto, o assistencialismo, bem como qualquer outra coisa que o Estado faça, não é aceitável sob a ótica libertária. Mas como eu disse, o aspecto libertário é o mais óbvio e simples de todos. Existe ainda um debate mais interessante a ser feito se descermos alguns degraus. E o próximo degrau a ser analisado é o do aspecto econômico, ou utilitário, se preferir. Pois bem, a base para esse tipo de argumento é avaliar se o efeito de uma medida é mesmo alcançado quando ela é colocada em prática, e se esses resultados são economicamente viáveis. Em outras palavras, se a medida resolve ou não algum problema. Vamos analisar então como funciona o assistencialismo para percebermos como ele é uma tragédia do ponto de vista econômico. Bem, para que o governo distribua dinheiro para os mais pobres, seja diretamente por meio de programas como Bolsa Família e o auxílio emergencial, seja indiretamente por meio de cestas básicas ou do SUS, ele precisa primeiro ter esse dinheiro. E como o governo nada produz, sabemos bem que ele se financia mediante a antiética cobrança de impostos, bem como por meio da emissão de dívida e, é claro, através da impressão de dinheiro. Acontece que todos esses meios de financiamento da máquina estatal prejudicam justamente os mais pobres. Pense comigo, a alta carga tributária no Brasil faz com que todos os produtos sejam extremamente caros, inclusive aqueles que mais impactam a vida dos mais pobres. Alimentos, remédios, energia elétrica e tantos outros itens básicos, cujo valor é composto em grande parte da sopa de letrinhas que é a carga tributária brasileira. Por outro lado, a impressão de dinheiro causa inflação, que faz o dinheiro na mão do pobre perder o seu poder de compra. E a emissão de nova dívida, numa escalada constante, deteriora a situação econômica do país como um todo. E quem sofre mais nessa história? Exatamente, a população mais pobre. Por outro lado, as próprias medidas assistencialistas em si causam transtornos econômicos. Todo projeto assistencialista indireto direciona recursos escassos para onde eles não são necessariamente demandados. Portanto, determinados setores da economia se tornam viáveis apenas por contarem com esse apoio estatal. Pense, por exemplo, em quantas empresas vivem de licitações com o poder público. Por outro lado, inúmeros novos negócios deixam de se expandir, simplesmente porque recursos que de outra sorte seriam gastos nessas atividades são direcionados para outras, não de acordo com a lógica
lógica do mercado, mas sim de acordo com sabores políticos. E para acabar de completar a tragédia econômica, imagine você que medidas como o auxílio emergencial, pago no ano passado e neste ano, colocam dinheiro na mão de pessoas que não estão trabalhando, num contexto em que muitas empresas não estão produzindo. Em outras palavras, a demanda permanece inalterada ou mesmo aumenta, sendo que a produção caiu bastante. Não é preciso ser um gênio da economia para saber que isso representará, sem dúvidas, aumento generalizado de preços, algo que temos visto bastante por aí. E quem é justamente mais penalizado nessa história? Exatamente, os mais pobres. Contudo, como bom conservador que tento ser, não posso deixar a coisa ficar apenas no aspecto econômico. Existe ainda outro ponto crucial nessa história de assistencialismo e que provavelmente é o que mais me dói: o aspecto moral, ou melhor, a degradação moral causada pelo assistencialismo promovido pelo Estado e que é responsável por grande parte das mazelas sociais que nós hoje observamos. É certo que muitas pessoas passam por necessidades por conta das idiosincrasias da vida. Contudo, é fato também que existe muita gente encostada nesse mundo e que se valerá de todos os meios possíveis para se manter sem precisar de esforço, ainda que isso redunde apenas numa vida medíocre. Acontece que o assistencialismo estatal não faz distinção entre as pessoas. Os programas sociais beneficiam tanto aquele primeiro grupo, o dos necessitados, quanto aquele segundo grupo, o dos encostados. Afinal de contas, políticos vivem de números, e quanto mais gente estiver recebendo o benefício X, melhor é para a imagem do político e para sua campanha eleitoral. Muitos votos serão garantidos assim. Portanto, para os políticos, não é interessante que essas pessoas saiam do estado de dependência estatal. Aliás, o contrário é válido. Quanto mais gente dependendo das migalhas dadas pelo governo, melhor. Aí, a tragédia está feita e a degradação social só tende a piorar. Em primeiro lugar, retira-se o incentivo para que as pessoas carentes se sustentem por conta própria. Sim, aquele indivíduo pode estar precisando de auxílio naquele momento, por um breve período de tempo. Contudo, se essa ajuda é permanente e continuará sendo fornecida independente de seus esforços pessoais, esse indivíduo estará tentado a continuar na sua posição atual, porque ela lhe exige menos esforço. Ao invés de superar o momento difícil pelo qual está passando, o que seria algo digno e moralmente engrandecedor, o indivíduo tende a se acomodar em sua condição, simplesmente por esta ser mais confortável. Por outro lado, os indivíduos encostados que levam estilos de vida insustentáveis e depravados não têm qualquer incentivo para mudar de vida. Afinal, mesmo levando uma vida desprezível, eles ainda continuarão recebendo os benefícios do governo. Para que então procurar um emprego ou levar uma vida mais austera e controlada? Se não há qualquer tipo de punição para um comportamento desregrado e perdulário, se garantir o próprio sustento não é uma exigência social, por que diabos o sujeito iria inventar de trabalhar? Um tanto melhor é ficar sentado, sem fazer nada, esperando a ajuda governamental chegar. E como se essa tragédia já não fosse o suficiente, a coisa ainda piora, pois existe aquele setor da sociedade, o produtivo, que precisa bancar essa festa toda. E então, um indivíduo que trabalha para ser assaltado pelo Estado começa a perceber que todo o seu esforço e trabalho estão sendo direcionados para sustentar um grupo de pessoas que não estão correndo atrás de seu próprio sustento e de cuidar de suas próprias vidas. Pois bem, qual é o incentivo que esse indivíduo terá? Ora, ele também se sentirá tentado a passar para o lado dos recebedores, porque a vida por lá é muito mais mansa. Mais uma parte da sociedade, então, acaba se degradando moralmente. Tudo aquilo que fez a nossa sociedade evoluir e se desenvolver, ou seja, o trabalho, a criatividade, a inventividade, o esforço, o risco, a determinação, a poupança, a valorização da família como mantenedora do patrimônio e dos avanços percebidos, enfim, todo o patrimônio cultural da sociedade ocidental fica comprometido pelo assistencialismo, correndo sério risco de ser substituído por valores totalmente negativos e degradantes. A preguiça, a leniência, a gastança, a falta de planejamento futuro, a dependência voluntária, a falta de propósito, a falta de senso de responsabilidade, enfim, toda uma série de vícios que tendem a suplantar as virtudes que construíram a nossa sociedade. Além disso, por pressionar o setor produtivo e por fazer com que indivíduos que antes pertenciam a esse grupo desanimem e então migrem para o grupo dos recebedores, a degradação moral do assistencialismo tende, ainda por cima, a causar mais transtornos econômicos. Afinal de contas, mais gente agora quer receber, menos gente quer pagar e
quase ninguém quer sair do estado eterno de dependência. Me diz, não é essa a receita perfeita para uma catástrofe econômica e social? E quem vai pagar essa conta quando todos estiverem recebendo e ninguém estiver produzindo mais nada? Disse São João Paulo II em sua encíclica Centésimos Annus, de 1991, sim, 30 anos atrás. Ao intervir diretamente e responsabilizando a sociedade, o Estado assistencial provoca a perda de energias humanas e o aumento exagerado do setor estatal, dominado mais por lógicas burocráticas do que pela preocupação de servir os usuários com um acréscimo enorme das despesas. Precisamos mesmo de algo além dessa definição? A grande tragédia da nossa sociedade brasileira, assim como de diversas outras sociedades da América Latina, é o assistencialismo estatal e a ideia equivocada de que essa é a solução para a pobreza. Não, definitivamente, o assistencialismo não resolve nada. Pelo contrário, como eu demonstrei até aqui, ele apenas aprofunda um problema pré-existente, além de criar vários outros problemas acessórios que tornarão a sociedade ainda mais pobre, ainda mais dependente e, o que é pior, ainda mais degradada do ponto de vista moral. Cultivar um povo acomodado é a receita perfeita para o fracasso de uma nação. Nenhum país cresceu transformando a população num bando de mendigos. Foi apenas o trabalho e a dedicação de milhares ou milhões de indivíduos que levantaram nações e enriqueceram povos, tirando-os da miséria dos séculos passados e transformando-os nas pessoas mais ricas de nossa história. O assistencialismo, supostamente concebido para ajudar os mais pobres, existe apenas para ajudar os políticos e os amigos do rei, penalizando severamente justamente a parcela mais pobre da população. Porém, e como eu disse no início deste vídeo, o assistencialismo é uma praga por se alastrar por toda parte. Reflita sobre a quantidade de benefícios dados pelo governo hoje e compare-os com a realidade de décadas atrás. É inegável, os programas assistencialistas se multiplicam, se espalham, passam a abarcar todos os públicos e todas as áreas de nossa vida. Hoje, já é possível ter uma casa, alimentos, gás, remédios, creches, escolas e tantos itens básicos sem sequer trabalhar, sem sequer fazer algo de produtivo para a sociedade, apenas se deitando na mediocridade de sua vida sem propósito. Enquanto isso, a nossa sociedade se degrada ainda mais e se aprofunda em seus vícios, num ciclo de mazelas e pobreza que só tende a se agravar, enquanto os políticos, de maneira mais do que demagógica, continuam bradando que estão pensando justamente neles, os mais pobres.